Olá, muito boa tarde. Está no ar a Sabatina Eleições 2016. Um espaço para que os candidatos a prefeito de Palmas apresentem as suas propostas aos eleitores. A transmissão é simultânea e ao vivo pelas emissoras públicas operadas pela Fundação RedeSat, TVE Tocantins e Rádio 96 FM. A ordem das sabatinas segue o sorteio realizado entre os candidatos. E hoje o nosso convidado é o candidato da coligação Palmas Bem Cuidada, o prefeito Carlos Amasta. Vamos então relembrar as regras da sabatina. O candidato responderá a um mínimo de 8 perguntas. 4 delas vão abordar os temas educação, saúde, mobilidade urbana e geração de emprego e renda. E elas serão as mesmas para todos os candidatos. Essas perguntas serão feitas por jornalistas da RedeSat. Betânia Souza, diretora de jornalismo, e Marcilei Dias, apresentador e editor do programa Minuto a Minuto na 96 FM. 2 perguntas de temas livres serão feitas por jornalistas convidados da RedeSat. São eles Kleber Toledo, diretor do portal CT, e Alessandra Bacelar, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Tocantins. Outras 2 perguntas serão sorteadas durante o programa. Uma é enviada por entidades de diversos segmentos da sociedade e outra gravada com moradores de Palmas. Para essas perguntas, o candidato terá 2 minutos de resposta cada. E para as perguntas dos jornalistas, serão 3 minutos. Eu, Valéria Kurovski, farei a mediação e controle do tempo da sabatina. Vamos então começar e a primeira pergunta é sobre educação. Quem faz a pergunta é a jornalista Betânia Souza. Boa tarde a todos. Boa tarde, prefeito, candidato. Candidato, segundo a Secretaria Municipal de Educação, hoje faltam 1.200 vagas nos CMEIs. Qual o seu projeto para sanar esse problema na educação? Antes que nada, boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Tocantins, da 96 FM, aos jornalistas da casa, aos torturadores de plantão, também muito boa tarde. Betânia, nós, como vocês sabem, assumimos a cidade com um déficit de quase 6.000 vagas. E hoje, esse déficit se resume a 1.200 vagas. Eu considero praticamente resolvido, e digo praticamente porque nós já demos a ordem de construção de mais 7 CMEIs, que ele deve representar aproximadamente umas 2.000 novas vagas. Eu digo praticamente resolvido, porque eu acho que alguma coisa que sempre vamos correr atrás de um déficit, e te explico por quê. Eu acho que quando a gente tiver essas 2.000 novas vagas, nós vamos ter uma procura maior do que essa fila. E isso me enche de orgulho, porque nós conseguimos que a classe média alta da nossa cidade migrasse para as nossas creches municipais. As nossas creches são absolutamente fantásticas em estruturas, em conteúdo, todas têm ar-condicionado e é muito difícil, praticamente impossível, que uma creche particular concorra com a qualidade da pública. E me deixa muito satisfeito, insisto e te explico por quê. Porque tem gente que me diz, prefeito, só tem carrão na porta de determinada creche. Ora, que bom que a gente está construindo uma sociedade onde estamos nos misturando todos, disso se trata. As pessoas não podem confundir as prioridades, tem algumas prioridades por lei que devem ser atendidas, e o restante é fila. O restante entra pelo critério da fila. Então, tanto pode entrar o filho de um rico ou de uma pessoa com menos condições econômicas. E isso me deixa muito satisfeito e tomara a gente continue dentro dessa dinâmica que tanto as nossas creches como na sua educação de ensino básico seja muito procurada pelas classes média e pela classe média alta e alta. O senhor ainda tem 40 segundos, mais 13 ali, ainda 50 segundos. Quer complementar, Betânia? O senhor falou na construção de mais 6 CMEIs, né? Há recursos hoje para isso? Olha, não são 6, são 7. 7. Foi um desafio que você não tem ideia. É uma coisa que a gente não resolve porque é o nosso problema de Brasília, mas é um recurso para 4.
O projeto Palmas é um projeto muito mais completo, muito mais adequado à nossa necessidade, e nós temos que brigar muito com o Ministério da Educação para que aceitassem que com recurso de 4 a gente pudesse fazer 7 no modelo de Palmas. Isso já aconteceu, a gente já licitou, já tivemos vencedores, teve alguns questionamentos que já foram resolvidos e nos próximos dias a gente já dá ordem de serviço. É recurso garantido, é recurso em conta. Ok, obrigada, candidato. Muito bem, as várias entidades que representam diversos segmentos da sociedade organizada enviaram para a RedeSat perguntas para os candidatos. Nós vamos agora sortear uma delas para o candidato Amasta. Então, qual é a pergunta? Qual a entidade? É a Associação dos Trabalhadores Ambulantes de Eventos Sociais e Culturais do Tocantins. A pergunta é a seguinte: quais as políticas de desburocratização e inovação o candidato irá promover para estimular o empreendedorismo jovem em Palmas? Olha, isso já vem acontecendo e a gente faz questão de cada vez mais incrementar mais o desenvolvimento e a aplicação dessas políticas. Para vocês terem uma ideia, nos 8 anos do gestor que nos precedeu, foram criados 2.200 MEIs, microempreendedores individuais. Nestes 3 anos e meio, a gente já constituiu mais de 6.200 microempreendedores individuais. Por que eu acho tão importante o microempreendedor individual? O primeiro passo para a gente fazer uma cidade empreendedora é, obviamente, incentivar o empreendedorismo e o primeiro passo é você tirar da informalidade. Dentro da informalidade não há futuro, porque a informalidade não te permite melhorar a qualidade da operação, acessar um crédito e evoluir. Eu sempre digo que pobreza não é crime, não é pecado, é apenas um momento, um estado de espírito momentâneo que você pode superar rapidamente. Então, a gente tem muito orgulho desse trabalho, porque para ele se constituir um MEI, ele tem obrigatoriamente que passar por um treinamento. Se estamos falando de alimentação, a vigilância sanitária participa. A gente tem parceria com o Sistema S para capacitação. Então, a gente faz todo um acompanhamento que não é simplesmente entregar um documento e dizer você é um microempresário individual. Não, você é um microempresário individual preparado para enfrentar o mercado. E o resultado disso, a gente pode conferir quantas dessas pessoas hoje, né, estando já na formalidade, já se tornam pequenos empresários. Além disso, o microempresário individual ele tem acesso ao crédito. O nosso Banco do Povo hoje se tornou grande parceiro do pequeno, de maneira que incentive que ele consiga dar esse seguinte passo. Coloco um exemplo muito simples para vocês. Tempo esgotado. Na próxima, se sobrar um tempinho, a gente complementa. Obrigado. Agora, quem vai fazer a pergunta é a jornalista Alessandra Bacelar e o tema será livre. Alessandra. Obrigada, Valéria. Boa tarde a todos que acompanham a sabatina. Candidato, é certo que o senhor implementou algumas melhorias em relação ao funcionalismo público, né? Mas ficaram ainda algumas distorções em relação ao quadro geral, ao quadro da saúde. No sua própria próxima gestão, o senhor pretende corrigir isso ou o senhor acredita que o que foi feito já foi sanado? Não, tem ainda muito para avançar. Inclusive, eu fui muito criticado que eu não participei do debate que foi feito com o funcionalismo público municipal. E eu já quero pedir desculpa para quem me está ouvindo, mas eu quero que entenda que eu sou prefeito, que eu tenho uma política e que eu não posso entrar nas barbaridades que a gente ouviu de promessas que a gente sabe que não vão ser cumpridas. Então, acho que o funcionalismo público municipal, ele dorme absolutamente tranquilo nessa cidade, porque eu tenho fixado na minha cabeça que nós devemos ter o funcionário público melhor pago do Brasil, o mais capacitado e o mais cobrado. Isso nós estamos fazendo. Nós fizemos o Carreira Justa, que a gente refez milhares e milhares de injustiças que tinham sido cometidas com algumas categorias, com o quadro geral, com o quadro da saúde.
nós fizemos o Superar, que é fantástico, né? A implementação da meritocracia, que além de a gente pagar aquilo justo, a gente também premia a quem se esforça, a quem dá um serviço a mais. A gente pagou milhares de progressões de benefícios, certo? E é simples, eu posso responder facilmente com números, né? Neste mesmo mês, em 2012, nossa folha de pagamento era alguma coisa em torno de 23 milhões de reais. Hoje nós estamos falando de um pouco mais de 40 milhões de reais. E não foi dinheiro para familiares do prefeito, nem para funcionários fantasma, porque isso em Palmas, graças a Deus, não existe. Isso foi aplicado na contratação de mais médicos, de mais professores, de mais atendentes, de maneira que hoje nós temos uma administração muito mais profissional. Quando o prefeito Amasta entrou, nós estamos falando de 4.000 contratados, gente. 4.000 contratados. Isso acabou. Nós fizemos o concurso da saúde, da educação, do quadro geral e da procuradoria. E a realidade é outra. E isso me deixa muito tranquilo, porque o concursado, primeiro que ele tem a liberdade de uma certa garantia de permanência no seu cargo, o que me deixa muito feliz, porque desvincula ele da política. Segundo, que a linha de corte do concursado é muito mais alta, né? Ele tem toda uma exigência, um concurso que ele tem que superar. E o nível de exigência da gestão nele também é muito maior na exigência no cumprimento dos seus compromissos. Então, eu acho que é uma área que a gente está andando muito bem, mas muito bem. Todo mundo sabe que conversa comigo, que eu me esforço ao máximo, que a gente trabalha no limite do limite do limite para transferir esse dinheiro para o funcionalismo público. E o nosso funcionalismo público sempre recebeu seu salário adiantado em respeito ao seu trabalho, ao seu compromisso com Palmas. Ok, obrigada, candidato. Vamos a mais uma pergunta e o tema agora é saúde. Quem vai fazer a pergunta é o jornalista Marcilei Dias. Boa tarde, telespectadores da TV Tocantins e ouvintes da 96 FM. Boa tarde, candidato. Candidato, grande parte das capitais brasileiras e cidades de médio porte possui hospitais conveniados ou mantidos com o município. No seu projeto de governo, existe alguma proposta de construção de um hospital público municipal? Marcilei, eu adorei a pergunta, né? Principalmente porque durante a campanha a gente teve a oportunidade de mostrar para a população de Palmas o que é a saúde municipal e o que é a saúde do Estado, né? Então, nós não vamos confundir a saúde do município com Dona Regina, com HGP, com falta de alimentos, com falta de remédio. A saúde do município de Palmas vai muito, 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 muito bem, obrigado. No mês de julho agora, a gente atingiu 100% de cobertura de saúde da família. 100%. Primeira capital brasileira que atinge esse índice. As nossas infraestruturas são fantásticas. Nesse momento eu estava vindo de visitar uma obra que me satisfaz de sobremaneira, porque agora, nos próximos dias, a gente está inaugurando 3 novos postos de saúde. Um novo na 409 Norte, um outro na 207 Sul e mais um no setor Taquaralto. Mas aquele do setor Taquaralto especificamente me deixa muito feliz, porque vai ser o último postinho de saúde. Acabou a palavra postinho de saúde em Palmas. Vocês sabem que a gente encontrou dezenas de imóveis alugados, casinhas adequadas para ser posto de saúde, que obviamente não estariam preparadas para prestar esse serviço. Essa no setor Taquaralto é uma construção maravilhosa, né, com espaço para 4 equipes da saúde da família, e com isso a gente encerra esse ciclo. O que nós fizemos com a questão de hospital? Nós precisamos ter mais hospitais em Palmas e, obviamente, não podem ser a custo da prefeitura, a gente entrando a fazer o que o governo não faz. O problema do HGP não é excesso de paciente, é uma expansão que já leva 4 anos e que o seu governo não teve capacidade de terminar. E isso traz um problema muito grave para Palmas. Nós decidimos, imediatamente, estamos prestes a terminar, aqui na Avenida Pista do Aeroporto, fizemos um ambulatório, mais de 1.000 metros quadrados, com toda a tecnologia possível, 17 especialidades, e vamos, inclusive, aí fazer operações seletivas
de maneira que a gente consiga com que o palmense, porque é um serviço para o palmense encaminhado das nossas unidades de saúde ou das nossas UPAs, que possa usufruir desse benefício. Enquanto isso, continuamos insistindo, ajudando ao governo para que aconteça o hospital universitário, que os recursos já estavam garantidos. Nós corremos para aprovar a área, aprovar toda a necessidade que tinha de parte da prefeitura e outras grandes parcerias que a gente também está vendo e que eu acho que vão ser de fundamental importância para o futuro da saúde do cidadão palmense. Ok, obrigada, candidato. Nós vamos agora sortear uma das perguntas que foram gravadas com moradores de vários bairros de Palmas. Essa pergunta ela será exibida no próximo bloco, quando então o candidato poderá responder. Vamos ver qual é a pergunta. É de uma moradora do setor Santa Fé 2, Antônia Severina Santana. Então essa pergunta será exibida no próximo bloco. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com a Sabatina Eleições 2016. O entrevistado de hoje é o prefeito Carlos Amasta, da coligação Palmas Bem Cuidada. E nós vamos abrir este segundo e último bloco com mais uma pergunta da jornalista Betânia Souza. E o tema agora é mobilidade urbana. Betânia. Candidato, em 2007 foram inauguradas as estações de ônibus que hoje existem na capital. De lá para cá não houve investimentos significativos. Qual o seu projeto para este setor aqui em Palmas? Betânia, novo investimento na infraestrutura das estações, que apesar de que foram todas revitalizadas, que hoje tem Wi-Fi, iluminação, etc. Mas houve muito investimento na frota, muito. Hoje em Palmas, nenhuma cidade do Brasil tem mais ônibus com ar-condicionado que Palmas. 40% da nossa frota tem ar-condicionado, toda a acessibilidade e o número de rotas aumentou muito. Tanto que você não vê hoje, em 2016, o debate de transporte público de 2012, né? Não faz parte. Além de falar da tarifa, né, gente? Em 4 anos, a nossa tarifa evoluiu 20%. Os salários aumentaram 70%. Então, a nossa tarifa ficou muito aquém do aumento de custo de vida, e isso se deve ao trabalho que a prefeitura fez de ficar em cima, a criação do novo conselho de tarifa de transporte, que é fundamental. Por isso não se discute mais tarifa em Palmas, porque todos participamos, a UMA, os jovens, a prefeitura, Ministério Público, todos fazem parte e a decisão é uma decisão de todos. Então a prefeitura trouxe para si essa responsabilidade e a gente está dando conta do recado perfeitamente. Agora, essa não é a solução do nosso transporte. A solução do nosso transporte é o nosso BRT, projeto que a gente vem trabalhando antes, inclusive, da prefeitura, e que é a solução para a nossa cidade para os próximos 30, 40, 50 anos. Tem gente que não entende claramente o BRT, o que ele significa. Ele é um sistema simples, é um sistema que ele vai crescendo à medida que a procura é maior. Você começa com ônibus de 70 passageiros, de 15 em 15 minutos, e você pode ter ônibus até de 400 passageiros e vai aumentando o fluxo de veículos na medida que aumenta o número de passageiros. Nós estamos falando de um sistema que não é só um sistema de transporte, mas que vai ser um indutor do crescimento da nossa cidade, o que é de fundamental importância quando a gente fala no adensamento da cidade, onde vão os equipamentos públicos e como é essa cidade que a gente quer construir. E te respondendo uma coisa que você não me perguntou, tem gente que diz, mas o BRT está suspenso na justiça. Não, o BRT não está suspenso na justiça. Nesse momento está suspenso o uso do recurso federal para a implantação do BRT. E a gente não vai perder esse dinheiro, são mais de 250 milhões de reais do orçamento da União que está sendo colocado em Palmas, e eu sou candidato falando que não vai fazer BRT. Está aí, é nosso dinheiro, a gente precisa da força de todos juntos para a gente mostrar de que
Palmas não é que está precisando, Palmas está muito atrasada na implantação desse BRT. Então, o BRT é uma realidade. Nós tivemos um problema no cronômetro, certamente foram mais de 3 minutos, mas o senhor está satisfeito com o tempo ou quer concluir? Não, apenas isso. Então, o BRT, gente, é uma realidade. O que nós estamos discutindo é o uso ou não do recurso federal. Ok, obrigada. Bom, no bloco anterior nós fizemos o sorteio da pergunta de um morador, então vamos conferir no VT. Meu nome é Antônia Severina de Santana, eu moro no setor Santa Fé 2 e gostaria de saber que projetos os candidatos têm para as crianças que têm necessidades especiais, tipo acessibilidade, lazer, práticas de atividades físicas. Bom, nós vamos ter que repetir a pergunta, porque estávamos sem retorno aqui no estúdio, o candidato não pôde ouvir a pergunta. Nós vamos repetir, candidato, e se tiver alguma dúvida, o senhor me fala que eu posso ler a pergunta da moradora, ok? Podemos rodar o VT? Meu nome é Antônia Severina de Santana, eu moro no setor Santa Fé 2 e gostaria de saber que projetos os candidatos têm para as crianças que têm necessidades especiais, tipo acessibilidade, lazer, práticas de atividades físicas. Bom, continuamos sem o retorno aqui no estúdio. Candidato, a pergunta é da Antônia Severina Santana, ela é moradora do setor Santa Fé 2, e a pergunta é a seguinte: gostaria de saber que projetos os candidatos têm para as crianças que têm necessidades especiais, tipo acessibilidade, lazer, práticas de atividades físicas. Para essa resposta, o senhor tem 2 minutos a partir de agora. Dona Antônia, isso não é projeto. A gente está cumprindo a legislação que existe nesse sentido e que nos obriga a ter todos esses serviços. Então, nós temos as nossas crianças com necessidades especiais em toda a rede, perfeitamente bem atendidas nas suas necessidades, professores específicos, tudo preparado as atividades para que essas crianças sejam incluídas dentro da rede. Isso já acontece. Outra parte da pergunta que eu acho que é válida tanto para as nossas escolas, como para a CIMEI, como a cidade como um todo, são os quesitos de mobilidade, de acessibilidade. Nós estávamos muito atrasados em Palmas nesse quesito. Vocês sabem muito bem que as nossas calçadas não comportavam acessibilidade, não tinham também as guias para pessoas com deficiências visuais. Tudo isso vai mudando, tudo que a gente vai fazendo novo já está fazendo dentro desse conceito, todas as reformas, todas as alterações que a gente vem fazendo. Eu não tenho um número exato, mas eu tenho certeza que já foram muitos quilômetros de novas calçadas já criadas com esse princípio, com esse conceito de fazer uma cidade que respeite a todos os que precisam, quando a gente fala desse quesito de necessidades especiais, de acessibilidade. Então, temos que continuar fazendo cada vez mais. Palmas tem a vantagem que tem muita coisa para ser feita, então tudo aquilo que for construído novo, obviamente vai ser dentro desse conceito. E tudo aquilo que vai sendo reformado, a gente também vai adequando. Nós temos um projeto que nos próximos 10 anos, Palmas já tenha concluído completamente esse processo e que seja considerada uma cidade 100% acessível. Ok, obrigada, candidato. Agora vamos a mais uma pergunta de tema livre e quem pergunta quem faz a pergunta ao candidato é o jornalista Kleber Toledo, do portal CT. Kleber. Obrigado, Valéria. Boa tarde a todos. Boa tarde, candidato. Candidato, ontem teve um episódio bastante delicado, teve um conflito na frente de um debate, né? E a campanha dos seus adversários diz que foi iniciada primeiro pela própria organização que você teria feito dentro do debate, depois que teria sido o seu pessoal que jogou fogo em cima do pessoal dos outros adversários, e agora parece que você já fala o contrário. Quer dizer, de toda forma, não está faltando um pouco de bom senso e até responsabilidade das coordenações e dos próprios candidatos, porque não é o primeiro debate tenso que nós temos aqui na capital, isso não está ficando muito perigoso? Demais, viu, Kleber? Ontem eu saí verdadeiramente assustado de aí. Você vai ver, pode ir a fundo da informação, que é absolutamente falso
inclusive os jovens que estavam com a gente, que não são militantes, os jovens estudantes, quando eu vi aquele clima que estava se formando, eu falei, minha gente, vão imediatamente para casa. E foi todo mundo para casa, e você vai ter acesso às imagens, você vai ver que não tinha ninguém pró-Amasta dentro daquela barbaridade. Tinha ônibus dos outros dois candidatos que foram mobilizados para levar e fazer isso aí. Sabe o que me apavora, Clever? Me apavora as atitudes da velha política. Todos nós sabemos que estão querendo com isso. É criar o fato novo. Mas criar o fato novo com a vida de um jovem, com a vida de alguém, é absolutamente louco. Eu vivi isso em 2012, quando me colocaram um jovem, pagaram para ele tirar a camisa xadrez e mostrar a camisa verde e depois ir para o comício do outro. Esse menino não morreu, não foi assassinado, porque Deus existe. Então eu fiquei muito triste, muito preocupado com essa atitude beligerante. Isto não é um jogo de futebol, isto não é um jogo entre bandidos, nós estamos falando do futuro da nossa cidade. E te digo que sei preocupado pelas duas coisas. Uma, por essa atitude, que realmente te demonstra que falta muito para a gente evoluir e para a gente fazer uma política correta. O outro que me deixou também tremendamente triste foi o próprio debate. A gente não ouviu nenhuma resposta, absolutamente nada. Era ataque, ataque, ataque. Era mentira, ataque. Digo, várias vezes eu me levantava e perguntava, gente, não dá para falar para a população, não dá para falar essa juventude, o que vocês estão propondo para a cidade? Olha, vou aproveitar tua pergunta para dar resposta. Isso aqui, gente, esse Palmas Sustentável, certo? Olha os parceiros que participaram da confecção desse documento. O BID, a Caixa Econômica Federal, Microsoft, IDOM, Município de Palmas, Fundo da Caixa, Cidades Sustentáveis. Aqui nós temos um diagnóstico da nossa cidade. O futuro da nossa cidade nos próximos 50 anos está aqui. Este documento custou mais de 5 milhões de reais e não foi financiado pelo povo de Palmas, porque o prefeito conseguiu a parceria do BID e da Caixa Econômica Federal para a gente ter esse diagnóstico. Já está em aplicação. Nós temos aqui para vocês terem ideia até as probabilidades de enchente nos próximos 500 anos. Este é meu plano de governo. Aqui está todo o diagnóstico do que a gente precisa para Palmas do futuro. Temos que levar nossa cidade a sério, né, gente? Esse tipo de debate e esse tipo de atitude não ajudam a construir a nossa democracia. Obrigada, candidato. E a próxima pergunta, quem vai fazer é o jornalista Marcilei Dias, e o tema é geração de emprego e renda. Candidato, de acordo com a relação anual de informações sociais, baseado no ano de 2014, praticamente a metade da população da capital de Palmas está no serviço público. O senhor tem alguma proposta para que essa realidade seja mudada e Palmas não dependa tanto do funcionalismo público? Isso a gente já vem fazendo, viu, Marcilei? Isso é uma obsessão nossa. Este documento, que aliás eu vou deixar na casa, vocês vão adorar, e também todos os palmenses podem acessá-lo online no site do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Para quem não sabe, gente, o Banco Interamericano de Desenvolvimento tem coisa de 600 bilhões de reais de capital social e nós queremos que parte desse dinheirinho seja aplicado na nossa cidade. Depois de que a gente faz o diagnóstico, né, de mais de 118 itens e sabemos o que Palmas precisa, a gente tem 3 luzes, verde, amarelo e vermelho. Obviamente o verde é onde estamos indo muito bem, obrigado, o amarelo onde a gente precisa melhorar e o vermelho é aquilo que precisamos investir maciçamente imediatamente. O resultado desse documento, ele nos traz 2 respostas que eu acho que são meio sabidas por todos nós, mas que se é dita por técnicos de tamanho, renome, trazem maior credibilidade. Então, nossos 2 grandes desafios são mobilidade urbana e competitividade. Mobilidade urbana, já falamos de BRT, vamos deixar para outro momento. Competitividade. Palmas, ela sai desse estágio de ser uma cidade que depende da coisa pública, porque a coisa pública não tem condições de gerar os empregos para uma cidade que cresce ao ritmo da nossa. De onde vem essa competitividade? Olha, peguemos as nossas especificidades, vamos ver
em que somos bons e em que podemos desenvolver e já estamos fazendo. Então, como logística, obviamente que a gente tem enormes oportunidades na sociedade. Nós fizemos o Palmas Solar, que está aqui dentro desse documento. O Palmas Solar é a legislação mais avançada no Brasil de incentivos à geração de energias renováveis, no nosso caso especificamente fotovoltaico. Para você ter uma ideia, quem incorporar dentro desse projeto Palmas Solar, ele não paga ICCQN, ele não paga ITBI, e durante os 5 primeiros anos ele pode ter um desconto de até 80% no seu IPTU. Dessa maneira, ele tem um retorno muito mais rápido ao seu investimento. Isso traz competitividade na hora que a nossa matriz energética começa a mudar e a baratear o custo da nossa energia, que é caríssima. E, por outro lado, nos traz a tecnologia, a pesquisa, a indústria, o comércio, a manutenção, a geração de emprego. Palmas Capital Saúde. A gente pretende gerar 25 mil empregos qualificados dentro desse projeto Palmas Saúde, que não é mais nada a não ser nos tornar a capital de uma grande região de muita gente que precisa de saúde particular e que em Palmas pode encontrar a solução às suas necessidades. Ok, obrigada, candidato. Agora o senhor vai ter 1 minuto para as considerações finais e dizer para o eleitor por que o senhor merece o voto dele. Meu Deus, como esse tempo passa rápido. Vamos começar no final, gente. Dia 2 de outubro, próximo domingo, é 40, 40, 40. Por que eu estou pedindo esse voto? Simples. A nossa cidade viveu uma grande transformação. Impossível alguém não enxergar a nova cidade em que a gente está vivendo. Mas a gente planejou muito mais do que executou, porque em 4 anos você não consegue fazer um diagnóstico deste e colocar e implementar tudo. Eu preciso da confiança do palmense para a gente avançar mais, para a gente consolidar essa grande mudança que a cidade viveu, e não só na questão administrativa, mas também na questão política. Eu acho que Palmas, em 2012, foi um voto de protesto, em 2016 é um voto para dizer: o Amasta fez a coisa certa, deve continuar no nosso comando e abrir essas perspectivas para essas mudanças para o futuro dessa cidade e desse estado. Ok, então nós agradecemos a presença do candidato Carlos Amasta, da coligação Palmas Bem Cuidada. Agradecemos também aos jornalistas convidados e principalmente a você, telespectador, e a você, ouvinte, que nos prestigiam com a sua audiência. A entrevista de amanhã será com a candidata da coligação Frente por Palmas, a vice-governadora Cláudia Leles. Você fica agora com Rogério Tortola e o repórter Tocantins. Uma boa tarde para você e até amanhã.